Continuando os números complexos, vamos agora para argumento de um número complexo. O argumento de um número complexo é o ângulo θ formado entre o módulo de z e o eixo real. Então, aqui está a representação no plano de Argand-Gauss. Nós temos o módulo de z, que é a distância do ponto que representa o número z, que é chamado afixo, tá? O ponto chama-se afixo de z. E nós temos aqui o ângulo formado entre o módulo e o eixo real, que é x, se você considerar lá no plano cartesiano. Como que você vai encontrar agora esse ângulo? Como saber a medida desse ângulo? Observe que aqui nós temos um triângulo retângulo, que se formou aqui com o módulo, o eixo real e esse pontilhado aqui, que é a parte imaginária. Como encontrar o argumento, então? Vamos usar as relações trigonométricas, então. Observe. Como calculo o cosseno do ângulo θ? É a medida do cateto adjacente, que aqui a medida é A, é a parte real, dividido pela medida da hipotenusa, que aqui no caso é o módulo de z. E o seno do ângulo θ é a medida B, que está aqui esse pontilhado, que é a mesma que aqui, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de z. Cateto oposto, B, dividido pela hipotenusa módulo de z. Sabendo o argumento, nós agora podemos calcular e determinar a forma trigonométrica do número complexo. Então, a gente vai ter que ser o número complexo na forma algébrica, A mais BI. Vamos usar o módulo de z e o argumento θ. Então, aqui nós temos novamente a representação, né, no plano de Argand-Gauss. Agora, a gente vai isolar a parte real e a parte imaginária lá naquela seno e cosseno. Então, o cosseno de θ é A sobre módulo de z. Se eu fizer uma regrinha de 3, vai ficar assim, ó. O A é igual a módulo de z vezes o cosseno de θ. E na outra eu vou isolar o B, que é a parte imaginária. Fazendo regra de 3 também vai ficar módulo de z vezes seno de θ. Esse é o valor de B. Agora, eu vou substituir o A e o B em função trigonométrica aqui, ó, em cosseno e seno, lá naquela forma algébrica. Vai ficar da seguinte maneira, então. Módulo de z é o termo comum entre os dois, né? Entre o cosseno e o seno. Daí, o A, que é a parte real, mais I, que é a unidade imaginária, vezes o seno de θ. Então, aqui está o A, e aqui está o B, aqui do seno e do cosseno. Então, essa aqui é a representação trigonométrica do número complexo. Módulo de z vezes cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Valores do seno e cosseno. Para quem não lembra o que é seno e cosseno, são as razões trigonométricas ou relações trigonométricas, né? Que nós temos estudado aí nos tempos passados, tipo no 9º ano, no 2º ano, se deu tempo, ou no 1º. Então aqui, o ângulo θ geralmente é medido em radianos, então a gente mede em radianos. Lá na representação não vai aparecer, quase nunca vai aparecer em graus, vai aparecer em radianos. O que são os radianos? É uma outra unidade de medida de grau para ângulos, tá? Ó, π radianos, o valor π é a mesma coisa que 180 graus. Então, π radianos vale 180 graus. Então, vamos para a tabela. Então, aqui nós temos a razão seno e cosseno, e aqui nós temos o ângulo θ. 30 graus, ou π sobre 6, né? Porque 180 dividido por 6 é 30. O seno vale 1/2, o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. E assim por diante os outros ângulos. Só para vocês lembrarem dos ângulos. E representação em radianos, que você usa o π. Exemplos. Escreva na forma trigonométrica o número complexo z igual a 1 mais i.
Aqui nós temos o número 1 mais i, ele é 1, 1, parte real 1, parte imaginária 1, então aqui está o afixo. Aqui a representação dele no plano de Argand-Gauss. Primeiro passo é calcular o módulo de z, porque lá na fórmula trigonométrica, na fórmula da forma trigonométrica do número complexo, nós temos módulo de z. Então, o módulo de z é a ao quadrado mais b ao quadrado e raiz quadrada de tudo isso. O a vale 1, que é a parte real, mais a parte imaginária, que também é 1. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1 de novo. Raiz de 2. Raiz de 2 não é exata, você deixa assim mesmo. Agora vamos calcular o θ. Agora, como calcular o θ? Vamos usar as regras. Cosseno de θ igual a A sobre o módulo de Z. O A vale 1, que é a parte real, dividido pelo módulo de Z, que é a raiz de 2. Para transformar isso aqui, não pode deixar raiz de 2 na parte de baixo da fração. Vamos racionalizar o denominador. Repete a raiz de 2 do lado aqui, ó. E faz multiplicação. Uma vez raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 vale 2. Então, aqui está. Raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de θ. O seno de θ agora é igualzinho, porque a parte imaginária também é 1, então é tudo igual. Agora eu vou voltar lá na minha tabela e vou ver qual ângulo tem o cosseno valendo raiz de 2 sobre 2 e o seno valendo raiz de 2 sobre 2 também. O ângulo é 45 graus, mas a gente usa a forma em radianos, π sobre 4. Então agora eu vou escrever o número complexo 1 mais i em forma trigonométrica. Módulo de z primeiro, raiz de 2, daí cosseno do ângulo, π sobre 4 é o ângulo, mais i vezes o seno do π sobre 4 também. Essa é a forma trigonométrica do número 1 mais i. Outro exemplo agora, escreva o número complexo 3 raiz de 2, cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4 na forma algébrica. A mais bi é a forma algébrica. Primeiro vamos descobrir o que é o cosseno e o seno de cada coisa. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2 também. E o módulo de z é só olhar aqui, ó. O módulo de z sempre vai aparecer no começo da forma trigonométrica, ó. Não precisa nem calcular. 3 raiz de 2. Então o z vou substituir agora. 3 raiz de 2 é o módulo de z. O cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Mais i vezes o seno de π sobre 4, que também é raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer a multiplicação agora pela regra do chuveirinho, né? 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. E vezes raiz de 2 sobre 2 de novo. Os dois vai dar a mesma coisa. 3 vezes raiz de 2 dá 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 sobre 2. Que tem que repetir, porque não tem denominador aqui no 3 raiz de 2. Mais o i vezes a mesma coisa. 3 vezes raiz de 2 dá 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E o sobre 2. Raiz de 4, você sabe, vale 2. Então, 3 vezes 2 dividido por 2. Mais, de novo, 3 vezes raiz de 4, que vale 2, dividido por 2. Aqui, 3 vezes 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, dividido por 2 dá 3 de novo. Então, o z é 3 mais i vezes 3. I vezes 3 é 3i, então o z é 3 mais 3i. Escreva o número complexo, agora um outro, 4 cosseno de π sobre 6 menos i seno de π sobre 6 na forma algébrica. De novo, cosseno de π sobre 6, você vai procurar na tabela, raiz de 3 sobre 2, e o seno 1 meio. E o módulo de z está aqui, ó, sempre está aqui o módulo, ó, 4. Fazer a mesma coisa, a regra do chuveirinho, né, substituir o cosseno e o seno aqui, e o módulo, que é 4. 4 vezes raiz de 3 é 4 raiz de 3 sobre 2. Menos 4 vezes 1, 4 sobre 2. 4 raiz de 3 dá para dividir o 4 por 2, dá 2. Menos aqui o i vezes 2. Aqui dá 2, né? 4 sobre 2 dá 2. Dá para dividir. Então, o número é 2 raiz de 3, a parte real, menos i vezes 2 é 2i.
Então, aqui é o número complexo. E agora, exercícios. Vocês vão escrever e responder. Pausa o vídeo para poder copiar, tá? Copiar no caderno. Então, só lembra que quando eu vou fazer o módulo, a raiz de 3 ao quadrado, é só cortar o ao quadrado com a raiz quadrada. Sobra 3. E aqui está o outro exercício. O exercício 1 e 2.